atualmente em Cabo Frio. Ela é expositora da doutrina espírita e trabalha incansavelmente para que essa luz possa iluminar os corações em sofrimento que não conhecem as verdades libertadoras da doutrina espírita. A nossa gratidão antecipada, Carmen, pelo seu estudo, e passamos a palavra à nossa Carmen Silveira, por favor. Muito obrigado. Bom, queridos amigos, Hélio Ribeiro, o meu coração está em festa, porque, sabedora dessa união de almas da Casa de Batuíra e desse esforço coletivo que estão fazendo nesses momentos em que estamos todos fora da Casa Espírita, e eu fiquei muito agradecida pelo convite. E quero também dizer a todos que aqui estão do meu agradecimento muito particular, porque não é muito comum nós fazermos estudos, não é? Então, o Hélio está fazendo uma coisa absolutamente boa e inovadora. Mas ele me pediu que o meu título fosse O Poder do Pensamento Positivo. E ele me pediu que eu apresentasse alguns slides. Então, eu vou tentar apresentar, eu já ensaiei um pouquinho hoje para saber se eu podia apresentar. Então, Daniele, que é a pessoa que realmente que tem expertise, se houver alguma coisa, por favor, me ajude. Tá bom? Tá ótimo, ajudarei no que eu puder. Então tá. Então tá. Então eu vou abrir aqui os meus slides. É a Carmen Silveira. Tantinho. Isso. Então. O poder do pensamento positivo. Eu trouxe uma definição da Joana de Ângeles. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Ou seja, não é uma coisa qualquer, é uma coisa que nós humanos exteriorizamos e aumentamos e nutrimos. Porque só o homem pensa continuamente. Eu trouxe aqui, espero que todos estejam vendo, né? Duas carinhas. Nós estamos com a carinha vermelha ou com a carinha verde? Com a carinha vermelha é de tristeza. Com a carinha verde é de alegria. Ou será que nós estamos assim tristes, com medo? Eu gostaria muito que todos nós estivéssemos assim, sorrindo. Mas e amar muito mais, acho que Batuíra, o querido Batuíra, que não é só querido de vocês, é meu querido também, gostaria que fosse assim. Todos tristes e cada um de nós felizes, otimistas. Porque se estamos vivos, se somos espíritas e sabemos que jamais morreremos, só por isso devemos ficar felizes. Então, Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. É um livro especial que eu aconselho quem gostar de estudar, quem ainda não estudou, estude outra vez. Ele está muito em moda hoje com as experiências virtuais. Pensamento e Vida, escrito pelo Francisco Cândido Xavier. Mostrando que essa lâmpadazinha é uma imagem que é muito significativa.
sai da mente muitos livros, muitos conhecimentos e a lâmpada acesa, porque a nossa consciência jamais se apaga. Pode ficar doentinha, mas não se apaga. Seguindo, eu trouxe essa imagem para mostrar uma formiga saúva. A vontade, contudo, é o impacto determinante. A saúva, ela suporta 14 vezes o seu peso. Nós não suportamos isso, nem o elefante suporta. Nós temos alguns tipos de formigas que aguentam 100 vezes o seu peso. Então, a formiga, ela tem uma comunidade especial de ajuda. Ela tem uma familiaridade, tem seções na sua grande família. Não? Alguém mexeu. Assim, nós trouxemos André Luiz, Sinal Verde. Né? Sinal Verde é um livro de páginas. Então, ele mostra o seu pensamento com as suas relações. Ele diz uma coisa muito interessante. Todos, encarnados e desencarnados, respiramos num oceano de ondas mentais, porque os nossos pensamentos saem como ondas, em benefício próprio. Então, primeiro, nós pensamos em nosso benefício, que é um vasto mar de vibrações permutadas. Nesse momento, todos nós que estamos na sala, Daniele, você sabe quantas pessoas estão na sala? Nós somos em 88. 88. Então, nós estamos em rede. Eu jogo meu pensamento para vocês e vocês jogam de volta. Imagine a força mental que esta sala está produzindo agora, com esses elementos mentais positivos, para que os benfeitores da Casa de Batuíra possam levar essas vibrações do pensamento bom para trocar nos lugares de sofrimento, nos hospitais, nas ruas, nos lares em desalinho. Assim, trazendo André Luiz, que essa aqui é uma pintura mediúnica, é um retrato mediúnico, ele diz que o fluido cósmico, onde estão todos os corpos celestes, é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Ou seja, é a inteligência maior do universo, Deus, que é a resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, a causa primária de todas as coisas. Então, ele diz que nesse elemento primordial, constelações, sós, mundos, seres são como peixes no oceano. Então, nós estamos neste oceano de vibrações. Então, nesse momento de acrisolamento, de muitas mortes, de muitos sofrimentos, é importante que nós ajudemos aos espíritos superiores para que eles possam, na realidade, utilizar o que nós temos de melhor. E ele completa essa frase em Evolução dos Mundos. Em Deus nos movemos e existimos. Quer dizer, se nós somos fagulhas divinas, como vamos ficar tristes? Ficamos, mas não deveríamos. Continuando, eu trouxe essa parte que diz assim: a psicosfera da Terra é formada pelas criações mentais de seus habitantes. Então, supondo muitos edifícios, muitas coisas, é um somatório de tudo, até quem está num aviãozinho. Agora, com essa Covid-19, né, com essa pandemia, tem menos aviões flutuando, voando. Então, isso tudo soma o que existe no planeta Terra, além dos desencarnados. Então, o planeta está meio doente, porque a pandemia existe, mas nós não conseguimos, com os nossos bons pensamentos, neutralizar, muitas vezes, os maus pensamentos. Aí eu trouxe uma frase do Eurípides Kiel, que ele é muito importante.
Foi um artigo que ele escreveu. Um planeta onde o mal supera o bem, que nós estamos no planeta de provas e expiações, das camadas formadas por turbilhões de pensamentos, tendem a influenciar grande parte da humanidade. Então, quando nós pensamos, todos pensamos bem, a humanidade fica melhor. Quando nós temos medo, quando nós temos raiva, quando temos reclamações, a humanidade da Terra, grande parte da humanidade da Terra, fica com muitas dificuldades. E eu quis mostrar o meio ambiente, a dificuldade que nós temos quando usamos uma televisão num canal errado, não é? Cada vez que nós lemos ou que ouvimos uma notícia e que toda a população ouve, é como se o acontecimento tivesse existindo outra vez. Vocês imaginam quando se fala de uma morte, quando se fala de um assalto, quando se fala de um grande desastre? Nubo Facuri, que é um grande psicanalista lá do estado de São Paulo, da Unicamp, de Campinas, ele escreveu um artigo, Psicosfera, Nosso Meio Ambiente. Então, os veículos de comunicação são muito importantes. Eu queria trazer isso para mostrar esse momento que nós estamos nos unindo em vibrações. É muito importante o que nós estamos fazendo nesse momento. Viu, Ela Ribeiro? Viu, Daniele? Todo o povo do GAN. Esse é o momento que Jesus está aplaudindo, está nos envolvendo, porque nós estamos com vibrações salutares, doando não só para São Gonçalo, não só para o Rio de Janeiro, não só para Cabo Frio, porque eu estou na cidade que eu agora vivo, mas para o universo. E o universo, a psicosfera em volta do planeta, os benfeitores, vão centuplicar essas vibrações para mandar para os hospitais, para as casas de detenção, para as casas que atendem a crianças, órfãos, idosos. Vão mandar essas vibrações saudáveis para o resto do planeta. Joana nos diz, na realidade, quando nós falamos em poluição, nós esquecemos da poluição mental. Então, ela diz que a poluição mental intoxica de dentro para fora, desarticulando de fora para dentro. Então, quando eu penso errado, quando eu reclamo, eu tenho inveja. Gente, o espírita tem inveja? Muita. Não é porque nós somos espíritas que nós somos puros. Nós temos inveja, raiva, temos desajustes, temos melancolia. Primeiro fica em nós, depois vai para fora. É do livro Após a Tempestade. Mas também nós temos bons pensamentos. Allan Kardec, nosso codificador na Revista Espírita, maio de 1867, ele diz: os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas. Dão uma certa sensação de bem-estar às pessoas que estão sob a sua influência. Quem pensa e quem está do lado de quem pensa. O pensamento que eu trouxe. Você é o que você pensa. Tudo está na mente. Né? Então, nossa mente, ela não para de pensar. Em coma, doente, desencarnado, continua pensando. Eu trouxe esse desenho que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se depois, quando acabar, se vocês podem me responder. Em qual desses degraus você está hoje? Ah, eu não consigo fazer isto. Eu queria muito, mas eu não consigo fazer isto. Ah, já estou sentada aqui na escadinha pensando, talvez eu possa. No outro, eu quero ser capaz de fazer. No outro, eu já estou em pé, bem forte.
Como será que eu posso? No outro, eu já estou tentando caminhar para fazer. Aí eu digo assim, vou tentar fazer. No outro, eu já estou de pé, assim, feliz. Eu posso fazer. E no penúltimo degrau, eu digo para mim, eu farei. E no último degrau, já estou dançando. Consegui. Então, desculpe, hoje nós conseguimos estar juntos. Nós passamos por todos esses degraus. Tivemos problemas, horário, coisas para fazer, comida, cachorro, filho, marido, esposa, estudo. Então, nós ultrapassamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus para podermos estar aqui. É uma vitória. Nós somos vitoriosos pelo simples fato de estarmos aqui. Eu quis trazer aqui uma expressão de otimismo. O otimista é esse aqui. Esse aqui é o pessimista. O pessimista é aquele que está no meio de uma porção de gente e ele está lá com aquela carinha assim. Né? Isso são limojis. Né? São caretas, são carinhas que tem no nosso celular e tem na internet, onde a gente pode brincar. Eu queria contar uma história dos sapinhos. Essa história é comum, muitas vezes a gente conta na evangelização, conta na mocidade. Então, era uma vez uma corrida de sapinhos. Começou a competição, mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar aquela torre, o alto da torre, o que mais se ouvia era assim, que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. Alguns sapinhos começaram a desistir. Mas havia um sapinho que persistia e continuava a subida em busca do topo. Mas a multidão continuava falando, pena, vocês não vão conseguir. Mas o sapinho conseguiu. Entre muitos, o sapinho conseguiu. Então, que possamos ser sapinhos. No momento das nossas dificuldades, que não ouçamos a voz dos pessimistas, que ouçamos a nossa voz do otimismo que temos em nós, fazendo de nós. Então, eu quis mostrar aqui, nesse slide, as emoções. As emoções vêm do latim ex movere. Ex movere quer dizer alguma coisa em movimento. Então, as emoções são experiências em que eu demonstro o que vai dentro de mim, o que está cheio no meu coração. É uma experiência subjetiva que envolve a pessoa toda. Não é só o pensamento, a mente e o corpo. Então, quando eu tenho emoção, eu falo pelo meu corpo. Eu estou vendo aqui a Ângela e a Heloísa, minhas amigas queridas. Beijos para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijinha. Obrigada. Então, essas emoções desencadeiam a mudança da face através de estímulos internos e externos, envolvendo reações orgânicas e sensações pessoais. Então, tristeza, raiva, medo e, claro, que alegria. Eu vou puxar para a alegria, porque nós estamos falando de pensamento positivo. A alegria vai gerar afeto. A alegria vai permitir que eu ame, que eu cuide, que eu me ofereça para atender as pessoas na necessidade e que eu tenha uma certa empatia. O nosso benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos diz: a palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem. Então, a questão 124. A pergunta foi: qual a importância da palavra para as conquistas, a palavra humana, para as conquistas evolutivas do espírito?
Qual a importância? E ele mesmo responde: a palavra é um dom divino que, quando acompanhada dos atos, existem testemunhos. Quando ela fala do que ela quer falar. E é através de seus caracteres falados ou escritos que nós, homens, recebemos o patrimônio das experiências que nos antecederam num processo de evolução. A evolução se dá pela palavra e pela escrita, pela oralidade e pela escrita. E aí, quem fecha assim. É por intermédio de seus poderes, da palavra, de gerações a gerações, que se transmite o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Vamos pensar nisso, meus amigos. Se eu quero que o planeta progrida, eu tenho que usar palavras de alto calão, não de baixo calão. Eu tenho que usar palavras instrutivas para que a bênção que eu fale fique no planeta vibracionalmente e atinja as pessoas que estão em depressão, que estão com ideação suicida, que estão doentes, doentes do corpo ou doentes da alma. Seguindo, eu gosto disso. Mente renovada com exercício, ela traz de si bons pensamentos. Como é que eu vou renovar minha mente? Nós já mostramos lá atrás que a televisão, quando é vista com sempre coisas ruins, ela vai deixar em nós como se aquilo tivesse acontecendo cada hora que eu vejo. Então, para renovar minha mente, eu tenho que trazer coisas positivas, coisas novas, olhar a natureza. Quem não gosta de sol, não é? Nós estamos num país que está na linha do horizonte. Mas do horizonte em que eu tenho aquele calor dos meridianos. Então, nós temos o sol todos os dias. Dos 365 dias, talvez 300 dias seja de sol no nosso Brasil. Como não amar o sol? Como não acordar de manhã e fazer que nem o Francisco de Assis fazia? Irmão Sol, obrigada, irmão Sol. Obrigada pela luz, pela alegria. Assim, nós vamos passar algumas pinceladas na casa mental. A casa mental não é física, é no espírito. A casa mental é a morada do espírito. Ela é uma interface física e etérea. A parte do perispírito e a parte do corpo físico e a parte do espírito. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, ele diz, no item Pedi e obtereis, esse fluido, o pensamento, recebe da vontade uma impulsão. Essa impulsão é que é o veículo do pensamento. Como o ar é do som. Só que o nosso pensamento se estende ao infinito, vara o fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados no fausto divino. Claro que eu vou falar da prece, porque está no pensamento o poder da prece. Eu vou perguntar para vocês, e vocês não vão me responder agora, mas eu gostaria que vocês respondessem no chat. Nós nunca oramos tanto quanto nesse momento da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Porque nós estamos em casa nós temos mais tempo de orar, nós ficamos mais quietinhos, e aí pedimos a oração pela nossa família, pelos hospitais, pelas pessoas que estão morrendo de Covid, pelas pessoas que estão sendo enterradas sem estarem com Covid, mas lacradas como Covid. Acontece isso, meus amigos, infelizmente. E as famílias não podem fazer o luto
dos seus amores. Porque a urna funerária é lacrada. As pessoas não podem se despedir dos seus amores. Então, a prece tem ação muito poderosa, em especial quando se associa emoção com pensamento bom. Quando nós estamos agora nesse conclave, nesse estudo do GAN, nós estamos em uníssono. Nós estamos usando o nosso pensamento para o amor e paz. Mas eu queria aqui, para explicar o pensamento positivo, eu trouxe aqui um desenhozinho de um químico, já que eu sou química, né? Eu tenho que privilegiar os químicos, dos neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que existem no nosso cérebro, que são transmitidas pelos neurônios e entram na nossa corrente sanguínea. É uma definição bem simples. Então, eu tenho, pelo menos aqui, eu trouxe 5 neurotransmissores, mas a neurociência, os médicos, estudam 20, 25 neurotransmissores. Eu vou falar dessa parte central, do amor. Então, vocês estão lendo aí esquizofrenia, ansiedade, felicidade, depressão, amor, luta e fuga. Luta ou fuga. Então, quando eu tenho amor, eu tenho esses vidrinhos, né, que se chama tubo de ensaio, com 3 neurotransmissores que não estão transbordando do vidrinho. A dopamina, que é azul, representada em azul, a serotonina, representada de verde, e a ocitocina, representada de rosa. O que significa isso? A dopamina é quando eu tenho um bem-estar muito grande. A serotonina é quando eu amo a minha vida. E a ocitocina é quando eu tenho amor. Então, quando eu sou amorosa, quando eu abraço alguém porque eu gosto, praticamente eu estou desenvolvendo, eu estou abrindo as vesículas que existem dentro do meu cérebro, estou jogando na minha corrente sanguínea, através das sinapses, esses neurotransmissores. Então, eles vão regular a minha vida. Mas quando eu estou muito elétrica do dia a dia, eu uso noradrenalina e adrenalina. Quando eu estou deprimida, quando eu estou melancólica, vocês vão ver aí a depressão, eu tenho pouquinha dopamina e pouquinha serotonina. É como se eu não amasse a minha vida. Quando eu estou feliz, eu tenho serotonina. Mas se eu tiver dopamina demais, é como se eu fosse esquizofrênica. Eu trouxe isso aqui para mostrar o seguinte, meus amigos. As pessoas que, infelizmente, precisam, porque acham que precisam de usar drogas ilícitas, elas ficam esquizofrênicas, porque a droga ela é como se ela simulasse a dopamina no cérebro. Isso faz a cocaína, faz o crack. É um excesso de substâncias que parece que são dopamina. E o cérebro fica desesperado. E cada vez ele quer mais. Então, para nós termos felicidade, que possamos ter um pouco de serotonina, um pouco de paz, olhar a natureza, cuidar das plantas. Meus amigos, olhar o sol, olhar a lua. Vocês sabem que lua nós estamos? Qual é a fase da lua nós estamos? Sabe, Angelita? Não pode falar, né? Nós estamos em lua nova. Praticamente temos um cordãozinho de lua. Já já vai acabar. Continuando, nós queremos falar do nosso cérebro, que tem uma glândula no meio aqui, chamada glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. É a glândula que nós sentimos o mundo exterior, encarnado e desencarnado, os pensamentos, as vibrações. Eu queria aqui, já estou chegando ao meu final, trazer um biólogo da década de 70, Paul MacLean.
Paul MacLean estudou a evolução do cérebro. Então, ele disse que o cérebro é triino. 3 tipos. O cérebro reptiliano é o primeiro cérebro do réptil. Depois vem o cérebro do sistema límbico, que é dos animais mamíferos. E o neocórtex, que é do homem. E ele nos diz que isso tudo existe em nós. Eu queria aqui fazer uma chamada, porque quando nós tivemos o Zika vírus, o ano passado e o ano retrasado, muitas crianças nasceram sem a parte de cima da cabeça, sem o neocórtex. Então, eles não tinham essa sensação, não tem essa sensação da ação, né? Então, eles ficam com o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. Eles não vão conseguir fazer isso que nós estamos fazendo hoje, concentrados no Evangelho de Jesus. Mas eu queria dizer que existe um livro maravilhoso chamado Cérebro Triuno, a serviço do Espírito. São 3 pessoas, 3 doutores da AME, Associação Médica Espírita do Brasil. A Irvênia Prada, que é uma médica veterinária, tem o Décio Iandoli e o Sérgio Lopes, que são médicos da AME. Vale a pena ler esse livro. Por quê? Porque mostra o funcionamento do cérebro, mas junta com a série André Luiz, junta com este livro, que é No Mundo Maior, né? Onde André Luiz fala da casa mental. E eles usam o Sermão do Monte, o Sermão das Montanhas, ou da montanha, né? O Sérgio Lopes faz essa alusão. Então, é um espetáculo que a gente possa unir todo o conhecimento que a gente tem, mais o livro No Mundo Maior. Porque o livro No Mundo Maior é de 1947. Quando MacLean escreveu isto, em 1970, André Luiz já tinha escrito. Eu acho que o MacLean estudou André Luiz para poder fazer isso tudo. Então, nós vamos ter a mente é um dínamo gerador de energia que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional que se reveste. Isso está em Dias Gloriosos, da veneranda Joana de Ângeles. Como posso vigiar meus pensamentos e atrair o bem? Como é que eu posso fazer isso? Usando coisas novas. E vamos usar a neuroplasticidade, ou seja, os nossos neurônios que são pequenos corpinhos onde eles se juntam e levam por uma corrente elétrica o que nós pensamos e multiplica a quantidade de neurônios. Praticamente nós temos 80 bilhões de neurônios, meus amigos. É muito neurônio, não podemos ter preguiça mental. Temos que estudar, trabalhar, né? Então, essa neuroplasticidade vai renovar a nossa capacidade através das conexões neurais. O cérebro aumenta o número de neurônios e de interconexões em quaisquer fases da vida. Eu, com a minha idade, com meus cabelinhos brancos pintados, são pintados, viu? Eu faço conexões novas. Mente renovada, emoções controladas. Juntando a mente e as nossas emoções, nós seremos felizes. Eu quero, terminando, dizer: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Winston Churchill nos disse isso, e eu copiei da internet. Quero agradecer muito, meus amigos, essa oportunidade de estar junto com vocês. Usei essas flores azuis que dão calma, que dão relaxamento, para que a gente possa tranquilizar a mente e os nossos corações.
Vou aqui fechar meus slides e abrir para perguntas. Espero, Hélio Ribeiro, que tenha sido esse caminhozinho que eu fiz e você tenha esperado de mim, para eu poder motivar este grupo tão bonito que está, através do GAN, desenvolvendo a neuroplasticidade. Novas conexões neurais para poderem ficar mais inteligentes, mais ativos na mediunidade, no cuidar da pele. Olha, com certeza, dessas 80 pessoas, 95. 60 são mulheres. Agora já são 95. 95. Então, as mulheres, nós gostamos de ter a tez maravilhosa. Vamos usar coisas boas para ficarmos mais inteligentes, com a pele boa, né? Nos achando assim poderosas, mas poderosas para poder usar a palavra para os outros. A palavra do bem, do amor e da paz. Eu gostaria de agradecer muito. Eu gostaria de fazer um pedido agora ao final. Você poderia trazer sua vivência, sua experiência e falar um pouco para nós sobre o pensamento na área da obsessão, desobsessão? Daquilo que você conhece, poderia dar para a gente uma pequena palhinha sobre a importância do pensamento nesses processos obsessivo e desobsessivo? Claro. Pensar retamente, por favor. Nós espíritas achamos, quando eu falo nós, eu estou generalizando. Não se sintam atingidos pelo meu pensamento. Nós espíritas achamos que jamais vamos ser obsidiados. Nós achamos que nós temos uma camada protetora. Errado. Não temos. Qualquer pessoa, de qualquer religião, em qualquer tempo da sua vida, pode ficar obsidiado. Por que que pode? Porque o pensamento sai de nós e atinge o nosso campo mental. E atinge o outro. Qual outro? O encarnado ou o desencarnado. Então, se eu penso mal, eu vou atingir aquele espírito que está me seguindo. Se o espírito que está me seguindo, que gostou de mim, e eu emitir um pensamento negativo, ele vai dizer: irmãzinha, a Carmen, vou fazer uma dupla sertaneja com a Carmen. E aí ele vai ficar grudado em mim, de manhã, de tarde e de noite, e vai dormir comigo, meus amigos. Vai ficar no meu quarto, velando meu sono, para tentar saber o meu pensamento. Se eu tenho pensamentos melhores, eu vou conectar com a equipe do Batuíra, com a equipe do Dr. Marche, com a equipe da Irmã Rosa, com a equipe da Dona Ivone do Amaral Pereira, de Dr. Bezerra de Menezes, dos nossos guias espirituais. Então, pensamento positivo, mentor. Pensamento negativo, espíritozinho, tchan, tchan, tchan. O que que acontece? Se eu pensar consecutivamente na mesma coisa, eu posso ter mais de um espírito junto de mim. E aquele espírito pode gostar tanto que ele vai dizer: eu não quero deixar mais a carne. Isso é um exemplo. Mas pode ser que eu traga coisas do meu passado. E esse meu passado é que se una por malfeitos, sempre é por malfeitos, sempre é por mau pensamento e mau ato a esse espírito.
Então, vai ser mais difícil eu dizer, meu amigo, eu não te quero mais. Porque ele vai dizer, mas você me quis até agora, você não pode me mandar embora. Então, para nós fazermos a desobsessão, ou seja, nos separarmos daquele espírito maldoso, brincalhão, desonesto, fajuto, da retaguarda que está junto de mim, eu necessito mudar o meu pensamento. Primeiro. Mas é tão difícil mudar meu pensamento. Por isso é que existe a casa espírita. Por isso que existe a prece. Por isso que existe o passe magnético. Por isso que existe a água fluidificada, magnetizada. E por isso que existem as orações em grupo. As orações vibracionais. Porque as orações vibracionais vai atingir a pessoa e ela, por alguns minutos, ela vai sair daquele comando daquele espírito. E aí ela vai ficar mais forte e ela vai poder se desvencilhar dele. Além disso, eu vou falar uma coisa que eu acredito que esses 95 façam. Não precisa, se alguém não fizer, não precisa dizer que não faz, viu, meus amigos? Hélio Ribeiro não vai brigar com vocês. Ele não vai saber. É o culto do evangelho no lar. Porque quando nós fazemos o culto do evangelho no lar, certo, nós traçamos um programa que os espíritos superiores acompanham. Mas se está muito difícil, não faz só uma vez por semana, faz 2 vezes, faz 3 vezes. Eu estou vendo a Lúcia Moisés aqui, minha amiga querida. A Lúcia Moisés, como eu, está fazendo o culto do Evangelho no lar todos os dias às 18 horas. Eu estou fazendo todos os dias às 18 horas. Eu faço de manhã, às 9 horas, faço às 18 horas e às 10 horas, na hora que eu durmo. Haja culto! Por quê? Porque eu estou me protegendo para poder fazer as lives. Ou seja, eu estou me mantendo de pensamentos positivos, de ajuda do mundo espiritual superior. Então, Hélio Ribeiro, a gente tem que primeiro tentar entender que o espírito que está nos maltratando, ele está porque nós dissemos, vem cá, meu bem. Nós pensamos igual a ele. E aí ele faz um par, ele faz um clique, igual a chave na fechadura. Deu perfeito. É como se fosse um ladrão. Um ladrão de casa, ele tem uma chave mestra. E ele vai lá, abre muitas casas. O obsessor é como se fosse um ladrão, mas ele só entra na casa que a fechadura não está boa. O que a fechadura não está boa? O nosso pensamento. Então, por isso que existem as reuniões de desobsessão, por isso que existem as palestras, por isso que existe o que o Hélio faz, que eu amo muito. Vou jogar um confete no Hélio. Ele precisa de confete. Ele faz aquelas jornadas de ônibus. Meus amigos, a maioria de vocês já fez. Caravanas. Caravanas. Isto é uma beleza, meus amigos. Não tem quem vá na caravana que esteja com um amiguinho do lado, que volte da caravana com o amiguinho. O amiguinho fica. Porque é tanto estudo, é tanta pressa e tanta comidinha gostosa que o obsessor não pode comer. Ele não tem o trato gastrointestinal da gente. Eu estou brincando, mas estou falando muito sério. Por isso que a Dona Ivone da Amaral Pereira, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, eles são estudiosos da mente, estudiosos da mediunidade, estudiosos do processo obsessivo e desobsessivo.
Não é fácil fazer a desobsessão. Por isso que a prevenção é o melhor remédio. Você se prevenir com pensamentos bons, atos edificantes, altruísmo. Ou seja, ó, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse nosso estudinho, pequeno estudo, fizeram máscaras, doaram para as pessoas, deram dinheiro para víveres, deram sacolas. Então, isso tudo é altruísmo. Isso vai contar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 10 pontos, para que esse amiguinho que você pensou mal e ele acudiu, você vai dizer assim, mas que mulherzinha estranha! Ela ontem me amava, hoje está amando o outro. Ou seja, ela ficou boazinha. Ah, não quero mais ficar com ela, não. Então, quando nós nos reformulamos, aquele espírito da retaguarda, ele não quer mais ficar com a gente. Imagine, né? Imagine que a gente esteja... O Hélio falou aqui dos meus livros, né? Imagine, você está no lugar que você estuda, numa biblioteca, estuda de mais tarde de noite. Qual obsessor que quer ficar junto com você? Só se for obsessor de livro. Ele vai dizer, essa mulher é maluca, eu não quero isso não, eu quero outra coisa. Ela não é mais aquela da reencarnação passada, ela mudou. A Carmen Silveira está diferente. E aí ele vai embora, procurar uma outra pessoa. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas é isso que acontece. Carmen, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Ari Ribeiro. Respondeu. Nós temos um horário que as pessoas já estão acostumadas a ficar conosco. Então, eu gostaria de ir caminhando para o final, você relembrar para quem esteve com você no GAN e para quem não teve, você trazer aquela maravilhosa exposição que você fez. A última vez que você esteve no GAN, você falou sobre Jesus ia a Galileia, né? Então, você nos levou mentalmente para lá. Você pacificou muito. Existe nesse momento muitas criaturas, companheiros nossos, inclusive alguns podem estar aqui participando do estudo, que de quando em vez são visitados por pensamentos ruins, por ideações suicidas. Nós trabalhamos em favor da vida, fazendo parte de uma equipe da Dona Ivone Pereira. Então, eu gostaria que você desse as palavras finais sobre aquilo que você sentiu lá na Galileia, por onde passou Jesus, e nos enleve nesse momento para fortalecer o nosso espírito nessa hora tão difícil. Por favor. Ok. Mas antes eu quero dizer o seguinte, Hélio Ribeiro. Sim, querida. Eu vou ter muito prazer em deixar meus slides para o GAN. Eu agradeço muito. Nós vamos socializar no grupo. Vou deixar no seu zap. Tá ótimo, agradeço. Para muito que obrigado. você depois possa fazer o que você entender. Agradeço, querida. Tá certo? Quero agradecer muito a todos vocês, ao Hélio Ribeiro, meu amigo de outras vidas. Obrigado. E a família Moisés, que está aqui presente, minhas amigas queridas. E as outras pessoas que eu não estou vendo. Eu já vi algumas pessoas conhecidas. E vamos então, meus amigos, se possível, para entrar mais profundamente nas vibrações dúlcidas, fechar os olhos da carne e sentir a nossa respiração. Sentir que estamos respirando, sentir o nosso corpo, nos sentarmos mais eretos, relaxando os braços, as pernas, e pensar que Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, nasceu, se fez homem,
saiu dos páramos superiores e durante 1000 anos adensou o seu perispírito para chegar à carne. Escolheu pais maravilhosos que vieram de mundos muito superiores, Maria de Nazaré e José o Carpinteiro. Essa trindade, Maria, José e Jesus, foi muito importante para o nosso planeta. Espíritos de escola, Maria e José, ela, com a sublimidade das mães do planeta Terra. E a Jesus, que quando se fez rapaz, pôde passear pelo Rio Jordão, na Palestina, desde o norte, na Galileia. A Galileia, meus amigos, é um oásis de luz. Tem o mar da Galileia, que na realidade é um lago, água doce. E lá na Galileia é onde Jesus escolheu para deixar o seu exemplo e fazer as suas curas para mostrar a potencialidade de um espírito puro. Em Cafarnaum foi onde Jesus fez mais para a humanidade. Escolheu os 12 discípulos. E naquele lago, Jesus acompanhava os discípulos, vez por outra. E às tardes, por volta das 17 horas, se aproximava daquele mar piscoso. Os discípulos já tinham pescado o dia inteiro, vinham até a borda do mar, pegava as suas redes, tirava os peixes, separava os peixes, os melhores para vender. E aquela população imensa que sempre lá ia, ganhava dos discípulos de Jesus peixes. Eram mulheres esquálidas, idosos com muitos problemas físicos, crianças com muitas doenças. Mas no final, eles também queriam ouvir Jesus. E aquele lago é algo transformador, meus amigos. É de uma serenidade divina. Ainda hoje, ao chegar naquele local, sentimos as vibrações do meigo nazareno. É como se Jesus lá estivesse cantando para o mundo,
não só as bem-aventuranças, mas dizendo: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra. Vós são chamados meus discípulos, porque sempre se amarão muito, serão reconhecidos por muito se amarem. Ah, Jesus querido, abraça-nos, Senhor. Envie para nós os teus amigos, dando-nos coragem, fé, resignação, para que possamos enfrentar os nossos medos, as nossas angústias, que possamos ter vontade de viver amor à vida, porque ela foi nos dada por Deus, o nosso Pai Celeste. Que nesse momento, todos nós que estamos nesse estudo da Casa de Batuíra, possamos receber nos nossos lares as bênçãos misericordiosas de Jesus. Possamos receber as bênçãos dúlcidas de Maria, a nossa mãe espiritual. E que Batuíra, com os amigos que coordenam essa casa de apoio ao menor, esse centro de orações, possam espalhar essas bênçãos pela coletividade onde esta casa foi montada no mundo espiritual, para que ela possa sempre reflorescer, dando frutos sazonados, ajudando as famílias carentes, ajudando aqueles que lá vão cooperar, trabalhar, fazer aquele almoço maravilhoso de domingo, ajudar nas reuniões mediúnicas, ajudar nos estudos. São muitas tarefas que esta casa produz. Jesus sabe disso. Que o Mestre amado, possa envolvê-los com todo o seu amor. Que o seu olhar bondoso possa penetrar nas nossas mentes, dando-nos a felicidade que ainda não é deste mundo, mas a felicidade relativa das nossas aspirações para o bom e para o belo. Obrigada a todos. Que possamos caminhar juntos sempre como os seguidores de Jesus, para um dia sermos seus discípulos. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos imensamente a querida Carmen por esse deleite espiritual para todos nós, e outras oportunidades irão surgir, Carmen, de você compartilhar